Então, olha, antes de tudo, eu quero ler aqui para vocês um artigo que eu acabo de enviar para o Diário do Comércio, que depois vocês podem ler lá, é, respondendo a uma pergunta que muita gente tem feito. O artigo chama-se Promessa Cumprida. Amigos leitores perguntam o que penso da Comissão da Verdade. Nem há muito o que pensar. Ao entregar à admiração pública essa criatura dos seus sonhos, a presidenta Dilma Rousseff prometeu transparência. E confesso, raramente ter visto coisa tão transparente, tão aberta à inspeção de seus mais íntimos segredos. Tão cândido é o despudor com que ela se apresenta, que vai até um pouco além da obscenidade. A mais exaurida das imagens diria que desde a roupa nova do rei não se via nada igual. Mas, comparadas a esse espetáculo, as vestes inexistentes de sua majestade têm a impenetrabilidade de uma burca. De um só lance, o sistema que nos governa rasga as vestes e, lançando as urtigas até o manto diáfano da fantasia, exibe ao mundo suas banhas, suas partes pudendas e suas entranhas com o devido conteúdo excrementício. O nome da porcaria já diz tudo. Nenhuma comissão investigadora com alguma idoneidade e honradez pode prometer antecipadamente a verdade. No máximo, uma busca criteriosa, o respeito aos fatos e documentos e um esforço sincero de interpretá-los com isenção. Se antes mesmo de constituir-se, a coisa já ostenta o rótulo de a verdade, é porque seus membros não esperam encontrar pelo caminho aquelas incertezas, aquelas ambiguidades que são inerentes tanto ao processo histórico quanto mais ainda à sua investigação. Se tem tanta certeza de que o resultado de seus trabalhos será a verdade, é porque sentem que de algum modo já a possuem, que nada mais têm a fazer do que reforçar com novos pretextos aquilo que já sabem, acreditam saber ou desejariam fazer-nos crer. E quem, ó raios, ignora que verdade é essa? Quem já não conhece, para além de toda dúvida razoável, o enredo, os heróis, os vilões e a moral da história no script da novela que os 7 membros da comissão terão 2 anos para redigir? Quem não sabe que o produto final da sua criatividade literária será apenas um remake, retocado num ou no outro detalhe, de um espetáculo já 1000 vezes encenado na TV, nas páginas dos jornais e revistas, em livros e teses universitárias, em manuais escolares e em discursos no parlamento? Se é certo que quem domina o passado domina o futuro, qualquer observador atento poderia prever, já nos anos 60, a conquista do poder pela esquerda revolucionária e a instauração de um sistema hegemônico que eliminaria de uma vez por todas a mera possibilidade de uma oposição direitista ou conservadora. Sim, desde aquela época, quando os generais acreditavam mandar no país porque controlavam a burocracia estatal, a esquerda, dominando a mídia, o movimento editorial e as universidades, já tinha o monopólio da narrativa histórica e, portanto, o controle virtual do curso dos acontecimentos. Os militares, que em matéria de guerra cultural eram menos que amadores, nada perceberam. Imaginaram que a derrota das guerrilhas havia aleijado a esquerda para sempre, quando já então uma breve leitura dos cadernos do cárcere teria bastado para mostrar que as guerrilhas nunca tinham sido nada mais que um boi de piranha jogado às águas para facilitar a passagem da boiada gramsciana, conduzida pelo velho partidão, no qual os luminares dos serviços de inteligência militares só enxergavam o adversário inofensivo, cansado de guerra, ansioso de paz e democracia, quase um amigo, enfim. A história que a Comissão da Verdade vai publicar daqui a 2 anos está pronta desde a década de 60. O simples fato de que os comissionados se comprometam a excluir do seu campo de investigações os crimes cometidos pelos terroristas já determina que, no essencial, nada na narrativa consagrada será alterado
exceto para reforçar algum ponto em que a maldade da direita e a santidade da esquerda não tenham sido realçadas com a devida ênfase. Com toda a evidência, não é possível a reconstituição histórica de delitos cometidos por uma tropa em combate sem perguntar quem ela combatia, por que combatia e quais os critérios de moralidade iguais para ambos os lados eram vigentes na ocasião dos combates. O professor Paulo Sérgio Pinheiro não entende essa obviedade, mas quando foi que ele entendeu alguma coisa? Os membros da comissão enfatizam que os trabalhos da entidade, aspas, não terão caráter jurisdicional nem persecutório, fecha aspas, que visarão apenas a reconstituir a verdade histórica. Mas quem não enxerga que essa presunção já nasce desmascarada pelo fato de que entre os incumbidos da missão historiográfica não há um único historiador, nenhumzinho sequer, só juízes, advogados e, sem outra razão plausível, fora a homenagem de praxe ao charme e à beleza da mulher brasileira, uma psicanalista. Já imaginaram um tribunal penal ou civil sem um único juiz, tão somente professores de história e um ginecologista? Juristas não têm treinamento profissional para averiguação histórica de fatos, só para a sua posterior catalogação e avaliação legal. E é precisamente disto que se trata. Não é preciso pensar nem por um minuto para enxergar que a finalidade da coisa não é a verdade histórica, mas o julgamento, a condenação moral e publicitária, a humilhação dos acusados, preparando o terreno para um festival de punições sob o rótulo cínico de reconciliação. Tudo isso é óbvio, transparente à primeira vista. A promessa da presidenta, portanto, já está cumprida. Apenas, Sua Excelência se esqueceu de avisar ou de perceber que o objeto visível por trás da transparência não é a verdade do passado, mas a do presente. Não o que sucedeu entre militares e guerrilheiros nos anos 60 e 70, mas o que se passa nas cabeças daqueles que hoje têm o poder de julgar e condenar. Então, eu escrevi esse negócio porque tem um pessoal que fica reclamando que eu escrevo muito sobre os Estados Unidos, Obama, a política internacional, né, a Rússia, esse negócio todo, e falo pouco do Brasil, tá certo? Quer dizer, não analiso essas coisas como Comissão da Verdade, julgamento dos assassinos do Celso Daniel e coisas desse tipo. Agora, acontece o seguinte, tudo o que se passa no Brasil, desde pelo menos 10 anos, é de uma obviedade e de uma repetitividade absolutamente infernais. Portanto, tudo o que está se passando agora é coisa sobre a qual eu já escrevi 10 ou 15 anos atrás. Então, Marx dizia que a história se repete, acontece a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. No Brasil não é assim, já é como farsa na primeira vez, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta e na 10ª. A coisa é o mesmo carnaval, a mesma chanchada da Atlântida que se repete ano após ano, tudo igualzinho. Eu estou dizendo para vocês aqui, acabei de escrever isso, eu aposto as 2 bolas do meu saco, só tenho 2, são velhas, gastas, já não funcionam muito bem, mas são minhas. E são piores, são as únicas que eu tenho. Aposto as 2 que esta porra desta Comissão da Verdade, daqui 2 anos, vai repetir toda a pataquada antimilitar que já tem saído, né, ano após ano, desde os anos 60, meu Deus do céu. Você leiam o livro do Nelson Werneck Sodré, é um general comunista, historiador, sob outros aspectos, um homem até competente, que merece todo o nosso respeito. O livro chama-se A Fúria de Caliban. Era sobre a perseguição aos intelectuais no regime militar, né? Eram tão perseguidos que o próprio autor disto foi nomeado para a Academia Brasileira de História Militar em sessão onde estava presente o próprio presidente da República, Marechal Castelo Branco. Naquele ano recebeu mais não sei quantos prêmios, e publicou não sei quantos livros, e todo mundo batendo pau para o Nelson Werneck Sodré para mostrar como o homem era perseguido. Né? Então eu imaginava, assim, você já pensou em Cuba, um dissidente, né, um historiador dissidente, publicar um livro contra o Fidel Castro, e o Fidel Castro presidir uma sessão em homenagem ao cara? Você consegue imaginar um treco desse? Então, a mesma história de que nós de que a esquerda é sempre inocente, coitadinha, vítima, perseguida, e a direita são
né, maldosos, cachorros loucos, hidrófobos, tentando sempre morder a coitadinha. Essa história já vem desde os anos 60 e o pessoal vai repetir tudo igual, porra. Ora, que tem que averiguar os crimes, delitos que houve na época, é claro que tem que averiguar, mas é a coisa mais óbvia do mundo. Só que, como são delitos cometidos em combate, você tem que entender isso, havia uma guerra, havia um conflito armado, né? E no conflito armado, você pode haver delitos de parte a parte. Só que os delitos só são compreensíveis dentro do contexto do que estava acontecendo. Afinal de contas, o delito foi cometido contra quem? Né? Então, e outra coisa, qual era o nível de moralidade, quais eram os critérios de julgamento que estavam em vigor na época dos acontecimentos? Sem isso, você não pode entender merda nenhuma do que aconteceu. Agora diz esse cara que vai reconstituir a verdade histórica. Vou reconstituir a verdade histórica, assim, só o seguinte, só não pode falar, né, metade da história. Então que porra de verdade histórica é esta? Né? Então é claro que ou se averigua tudo ou nada. Agora, se é para julgar e condenar, então de fato não precisa saber o que os terroristas fizeram. Por exemplo, a história do Mário Cosel Filho. Todo mundo sabe que a dona Dilma estava entre os planejadores daquela ação. Eles soltaram um carro, o carro veio pela ladeira. Né? O quartel-general do 2º Exército fica no fim de uma ladeira lá em São Paulo. Né? Soltaram o carro bateu no poste. Daí tá lá o soldadinho, Mário Cosel, né? Ali de sentinela. Ele foi ver que se tinha alguma vítima, se precisava de ajuda, qualquer coisa. Foi lá para socorrer as vítimas, daí passou outro cara, jogou uma bomba nele. O cara morreu. A família ficou 30 anos esperando, nunca recebeu um puto de indenização, nunca recebeu um pedido de desculpa. O pai do moleque ficou louco e morreu. Agora, você já viu a dona Dilma pedir desculpas? Chegar no rádio, na televisão e dizer, olha, eu me arrependo, desculpa, nós matamos você, você foi uma vítima inocente de um conflito. Nunca saiu uma porra de uma palavra. É? Você vê, também esta semana teve esse negócio que o Cabo Anselmo, né, que ele trabalhou para a esquerda, trabalhou para a direita, no fim foi chutado e virou uma não pessoa. Ele não tem documento, não tem identidade, não tem emprego, não tem porra nenhuma. Viveu 30 anos assim, agora está velho, tá certo? Então ele pediu também uma indenização, os caras negaram a indenização. Né? Dizendo, não, mas ele foi agente duplo, etc, etc. Pera. A sua opinião sobre o Cabo Anselmo, tem gente que... Olha, o pessoal da esquerda tem queixa contra ele, o pessoal da direita também tem queixa contra ele. Mas espera um pouquinho. Isso não tem nada a ver com a questão dos documentos e dos direitos constitucionais do homem. Você tem direito a uma carteira de identidade, porra. É? Ele não pode ser uma não pessoa. Então, até o nosso amigo Reinaldo Azevedo é contra a indenização do cara. Você deixa um cara sem documento, sem emprego, marginalizado 30 anos e não dá um tostão de indenização pro cara? Que merda é essa? Não interessa quem é. Se fosse, sei lá, Luiz Antônio Satanás da Silva, tá entendendo? Stalin de Almeida, né? Fidel Castro dos Santos, não interessa quem é, pô. Pode ser o maníaco do parque, pode ser o Champinha, ele tem que ter um documento, porra. Você tá entendendo? Não pode ser uma não pessoa. Então o Cabo Anselmo é claro que merecia indenização por ter vivido na total marginalidade como uma não pessoa durante 30 anos. É? Agora, não tem indenização para o Cabo Anselmo, para aquele rapaz que perdeu a perna no atentado ao consulado dos Estados Unidos, Orlando Lovecchio, deram lá uma miséria de, sei lá, R$500 por mês. R$500 por mês? Enfia no cu, porra! Hã? Agora, quero ver Dona Dilma ter pelo menos a honradez, tá certo, de pedir desculpas. Você não vai tirar dinheiro do seu bolso, dona? É dinheiro do povo. Não estou dizendo, nem dê indenização, mas pelo menos peça uma desculpa, diga uma palavrinha, mostre algum sentimento de humanidade. Não pode. Para esta gente é importante você desumanizar completamente o seu adversário e você impor à nação brasileira um novo código moral no qual só existe um pecado, ser contra o comunismo. Isto é ética, é a moral da União Soviética, é a moral da China, de Mao Tse Tung. E esta mulher, essa dona Dilma, está impondo isso à nação, sem dizer que é isto. Impõe
não com palavras, impõe pelos atos, impõe com aquele ensinamento tácito e cínico, tá certo? Que você é obrigado a obedecer, mas não pode falar, tá certo? Então é uma coisa de uma brutalidade psicológica fora do comum. Então, ora, mas acontece o seguinte, tudo isso, eu já disse isso 15, 20 anos atrás. Eu já disse que essa é a cabeça desses filhos das putas. Eu já avisei 20 anos atrás. E esse pessoal, esse milico, eu já falei tudo isso 20 anos atrás no Clube Militar do Rio de Janeiro e em outras instituições militares. Eu já expliquei para eles como é que funciona isso. Quer saber? Esse negócio do Antônio Gramsci, por exemplo, o pessoal do Partidão fez isso. Deixa lá os guerrilheiros se matar, aquela meia dúzia. Enquanto isso, a gente apronta aqui a Revolução Cultural, toma o movimento editorial, toma a mídia, ocupa todo o espaço e sobe. Né? Então, o pessoal da guerrilha foi realmente boi de piranha. Ora, quem quer que tivesse lido, com licença, quem quer que tivesse lido Antônio Gramsci entendia que o negócio era esse. Você faz uma guerrilha com 20 neguinhos armados contra o Exército, Marinha, Aeronáutica, PM, porra, não dá. Você acha que eles esperavam ganhar aquilo? Falaram, não, aquilo é só para fazer um barulho e atrair os idiotas dos milicos, ficam lá perseguindo guerrilheiro, lá no Araguaia, na Ilha Comprida, no Raico Park. Enquanto isso, nós fazemos uma revolução cultural aqui e tomamos o país, como de fato aconteceu. Né? Agora, isso já estava claro nos anos 60. Enquanto o pessoal do Marighella estava lá preparando guerrilha, a turma do Partidão estava publicando, lendo e estudando Antônio Gramsci, porra. Isso foi nos anos 60. O primeiro livro Gramsci saiu no Brasil já em 64, publicado pelo Enio Silveira. Tá certo? Depois saiu 1, saiu 2, saiu 3, saiu 4, e o pessoal do Partidão estudava aquilo dia e noite, enquanto os trouxas dos guerrilheiros ficavam lá, né, dando e levando tiro no Araguaia, né, e os milicos trouxas tudo atrás dele. Então, o Partidão usou essa turma da guerrilha como camisinha, né, boi de piranha é camisinha e vaselina, tá entendendo? E foi no cu dos milicos, eles nem perceberam. Eles, quando venceram as guerrilhas, falaram, oba, acabamos com a esquerda. Falaram, pô, mas vocês são os trouxas, caralho! Sabe, não há saco para isso, porque é muita burrice, leva muito tempo para entender o óbvio. Quer saber? O primeiro milico que deu sinal de ter prestado atenção ao Antônio Gramsci foi em 2001, o general José Fábrega. Depois de eu torrar muito o saco deles. Agora, quando eles foram ler Antônio Gramsci, meu filho, a piroca já tinha entrado. E já estava aquele negócio da história do macaquinho, as bolas, entendeu? As bolas estão saindo. Agora, Antônio Gramsci tem uma piroca. Fala, tem sim. Você está entendendo? Quer dizer, vocês se ferram porque vocês são burros. Isso aí é o que Eric Froger chamava estupidez criminosa. Vocês não têm o direito de dar um golpe militar, tirar um presidente. Aliás, já sacanearam desde o início, porque deram o golpe prometendo que ia ter eleição em 6 meses. E depois, um milico complexado, tá entendendo? E que é seu Castelo Branco, vendo o sucesso de Carlos Lacerda, que era o líder civil da Revolução, né? O Carlos Lacerda era um homem bem apessoado, bonitão, falava bem, todo mundo gostava dele, foi um governador de sucesso. Daí tiraram lá um general, baixinho, sem pescoço, tudo complexado. Ele teve que acabar com a carreira do Carlos Lacerda. E para isso suspendeu a eleição, e daí criou o governo militar, criou a ditadura, que não era para ter existido. Quem apoiou o golpe, apoiou por quê? Porque sabia que o governo João Goulart era um governo corrupto, comunista, comprometido com o Fidel Castro, trabalhando para Fidel Castro, chupador de pica de Fidel Castro. Então tiraram o cara e fizeram bem tirar. Só que é o seguinte, tiraram e prometeram a eleição em 6 meses. Em vez disso, ficar lá 20 anos torrando o saco. Tá certo? E nem sequer deram educação ao povo contra o comunismo. Nem isso fizeram. Você imagina como a vida teria sido diferente se durante os 20 anos que esses milicos ficaram lá, eles tivessem educado toda a nação, passar toda semana documentário sobre o que se passou nos campos de concentração da China, da União Soviética, da Hungria, mostrar toda esta sangueira, esta violência sem fim, esta desumanidade hedionda que foi o comunismo, tivesse educado o país, nunca esta gente estaria no poder. E essa milicada ficou lá no governo,
Né? Achando, não, nós vamos só cuidar da parte administrativa, não tem coragem de enfrentar os caras na guerra cultural e ideológica, pô. Então deixaram os comunistas tomar conta de tudo. Né? Então, quer dizer, vocês se ferraram, mas vocês são culpados disso também, vocês não cumpriram a sua obrigação, usurparam o poder, porque quem apoiou o golpe, nós tivemos até o Otto Maria Carpo apoiou o golpe. Ele escreveu 2 editoriais no Correio da Manhã, chama Basta e Fora, celebrando a saída do João Goulart, que ninguém mais aguentava. Tá, né? 3 meses depois ele já estava contra o regime, porque percebeu que os milicos estavam com treta, porra. Não iam cumprir a palavra dada. Tá certo? Você pensa o quê? Que o país é seu? Você faz um golpe, todo mundo ajudou vocês a fazer o golpe. A igreja ajudou, a população inteira ajudou, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi a maior manifestação pública que já existiu nesse país. Fizeram coleta de dinheiro, aquela campanha do ouro para o bem do Brasil, todo mundo foi lá, deu dinheiro, velhinhas iam lá, davam aliança, tá entendendo? Davam colar que ganhou quando era de noivado, 50 anos atrás, a velhinha lá, e dá para ajudar vocês, porque vocês tiraram um presidente corrupto e vendido e prometeram eleições em 6 meses. E o país inteiro esperava que o próximo presidente fosse um dos líderes civis do movimento, e, em primeiro lugar, o próprio Carlos Lacerda. Ou então Juscelino Kubitschek, que apoiou o golpe também. E que eram as 2 pessoas mais populares do Brasil, o Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek. Né? Agora, Deus milicos chegou lá, ele diz, não, agora nós não podemos confiar nos civis. Eu falei, uai, e nós podemos confiar em vocês? Vocês mentiram pro país inteiro, porra. É? E depois ficaram lá, em vez de ensinar, educar a nação contra o comunismo, não falavam nada, faziam de conta que são apolíticos, e daí prendia comunista e ia matar lá no porão do doicode. Ora porra! Hã? Isso é coisa que se faça? Quer dizer, vocês emporcalharam, vocês, seus milicos, vocês emporcalharam a coisa, e vocês estão levando cuspida porque vocês merecem. É? Os comunistas são pior do que vocês, certamente. Mas vocês fizeram cagada pra caralho. Vocês traíram a confiança que a nação depositou em vocês. É? Então, tem que se fuder mesmo. Agora, não é porque os milicos erraram que nós vamos confiar nessa merda dessa comissão da verdade. É? Que está lá 6 advogados e uma psicanalista feminista, doidinha, Dona Maria Rita Kel. É? Então, o que está fazendo a Maria Rita lá? O cara fala, não, tem homem demais, tem que botar uma mulher. Pega a primeira aí. Maria Rita, serve ela. O que Maria Rita entende de história? Merda nenhuma. O que esses juízes todos entendem de história? Merda nenhuma. Não tem um puto do historiador lá. Hã? E diz, não é judicial o negócio, é só verdade histórica. Falo, porra, que palhaçada, hein? Agora as pessoas reclamam que quer que eu escreva sobre isso. Falo, não tem que escrever, não tem que pensar, eu já escrevi. Leiam meus artigos de 15 anos atrás, vocês vão entender tudo que se faz no Brasil. A política virou um negócio enormemente repetitivo e bocó. Isto é que é a política no Brasil.